que nos ceder o púlpito para estarmos ministrando a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 17. Nós vamos meditar do versículo de número 8 até o versículo de número 14, para a glória de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8 ao versículo de número 14. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhes disse: trazei-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhes disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém faz isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-mo para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém. Podeis sentar, irmãos. Vemos nesta palavra gloriosa de Deus, na qual o Senhor, ele determina ao seu servo Elias, que depois de estar ali no deserto do Carite, sendo alimentado pelos corvos, tomando água do ribeiro e vivendo ali na presença do Senhor, na dependência de Deus, Deus se dirige ao seu servo e diz para ele ir até a Sarepta. E Deus diz que ele deu ordem a uma mulher viúva para o alimentar. Mas quando lemos o texto, logo vemos que quando Elias, ele chega na cidade, que ele se aproxima daquela mulher, e vê ela indo ali catando cavacos, e ele pede água. Logo aquela mulher, ao ir pegar a água, Elias, ele a chama de volta, e ele pede para que ela traga um punhado, um pouco de pão nas suas mãos também, para o alimentar. E aquela mulher, ela apresenta uma causa, ela apresenta uma dificuldade, ela apresenta que a condição dela não é de bonança, que a condição dela é de escassez, que a condição dela é de falta de pão, e que o pouco de farinha que tinha, ela teria que fazer ali um bolo para ela e o seu filho, e seria o último alimento. O que eu quero focar nesta noite, que Deus me deu, nessa mensagem,
Eu não quero falar muito sobre Elias. Eu quero falar sobre a atitude daquela mulher. Aquela mulher, ela estava numa situação, vivendo um deserto. Aquela mulher vivia um deserto financeiro. Aquela mulher vivia momentos difíceis. Era um momento que ela dependia inteiramente de Deus. Mas ela era uma mulher de fé. Ela era uma mulher que tinha da parte de Deus a condição de crer, porque o Senhor deu condição para ela crer. Tanto é, quando ela alega, ela dá a resposta ao profeta a respeito da sua condição, porque por pouca farinha que ela tinha na panela e o pouco de azeite da botija, ela demonstra nas palavras dela que Deus não tinha falado nada para ela chegar para o profeta e dizer: olha, servo de Deus, o Senhor me falou que eu tenho que te hospedar, o Senhor me falou que eu vou ter que te sustentar durante os dias em que não chover sobre a terra. Não, Deus trabalhou de forma que a Bíblia não esclarece, talvez de uma forma oculta, porque Deus preparou o coração daquela mulher, e aquela mulher, ela teve uma atitude de coragem. Aquela mulher teve uma atitude de coragem. Quando ela foi solicitada pelo homem de Deus, para fazer a vontade do Senhor, para fazer primeiro o alimento para ele, sendo que o alimento normalmente ia dar para ele o filho, seria o último alimento, a última refeição que ela tinha, ela não questionou, ela foi uma mulher de coragem, ela trocou o certo pelo incerto, o visível pelo invisível, porque o crente é assim. O crente, quando ele confia no Senhor, e o Senhor requer algo, por melhor que seja, ou mesmo sendo a oferta da viúva, ele não recalcita, ele não questiona, porque ele serve a Deus crendo na sua provisão. Aleluia. Ele serve a Deus crendo que o Senhor, que está falando, usando os seus servos, obreiros, naquela época eram os profetas, Deus, ele se encarrega de prover, de fazer com que a escassez tenha uma reviravolta e venha abundância sobre a vida do crente. Então precisamos crer que quando somos questionados por Deus a fazermos algo para a sua obra, quando somos questionados por Deus para abrirmos mão daquilo que gostamos, ou até mesmo quando Deus nos designa tomar determinadas atitudes de mudarmos, pegarmos a mobília e até mesmo mudarmos de país, uma vez sendo Deus, Ele proverá todas as coisas. Você deixa o visível pelo invisível, você deixa o certo pelo incerto, porque você sabe que Ele vai fazer a obra, porque Ele vai realizar. Aquela viúva, ela teve uma atitude de coragem para aceitar o desafio. Quando Moisés, juntamente com o povo, com a nação hebreia, com o povo hebreu, com o povo israelita, saíra do Egito e perseguido por Faraó, ele chegou à circunstância que Deus diz para ele mandar o povo marchar, o povo continuar, o povo ir em frente, o povo não parar. E Deus diz que Ele vai dar o livramento, e Deus deu o livramento, porque o homem de Deus, ele trabalha dentro da dispensação de Deus. É por isso que o deserto tem sido o lugar predileto para Deus tratar com o crente. Aleluia. É no deserto que Deus trata com o crente, irmãos. É no deserto que Deus, Ele mostra para mim, para você, para nós, que nós devemos entender que somos inteiramente dependentes do Senhor, tanto no corpo, como na alma, no espírito. O Senhor, Ele se manifesta, aleluia.
Aquela mulher, ela tinha coragem para desafiar os obstáculos. Temos que ter coragem para desafiarmos os obstáculos. Muitas das vezes Deus coloca tanto obstáculo diante de nós, e nós muitas das vezes não compreendemos o que Deus tem para nós. Muitas das vezes nós não compreendemos qual é o verdadeiro objetivo de Deus, mas na frente nós vemos a mão de Deus se manifestar e mudar a nossa história. Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa condição, que muitas das vezes nós nos limitamos às nossas forças, nos limitamos à nossa visão carnal, física, mas Deus tem uma visão espiritual, e que para entender é preciso se desprender das coisas. Aquela mulher se desprendeu, aquela mulher não tomou em nenhum momento uma atitude de repudiar o convite do servo de Deus. Muitos não têm entendido o trabalhar do Senhor, e tudo para ele é julgo, tudo para ele é porque o pastor está pondo julgo além do que eu posso, e não entende que muitas das vezes é Deus trabalhando no íntimo, no interior, porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Aleluia! Aquela mulher nos traz um exemplo, para que nós observemos e vemos que mesmo Deus dizendo que já tinha ordenado a mulher para dar a Elias uma condição de ser alimentado até que chovesse sobre a terra, ela demonstra nas suas palavras que não tinha sido comunicada por Deus. Independente disso, o que importa é eu e você estar debaixo da potente mão de Deus. Deus me faz lembrar, na virada do ano de 88 para 89, nos primeiros minutos do ano de 89, eu trabalhava novo convertido em um emprego terrível. Tinha bebida alcoólica, tinha cigarro, tinha muita coisa, eu ficava preso, não podia ir para a igreja, às vezes tinha que filar aula para pegar um culto de doutrina. Eu fiz uma oração a Deus e pedi que Ele me desse um emprego, que eu pudesse ter tempo de servi-lo fielmente, de me alimentar da sua palavra. E naquela virada do ano, Deus usou uma serva dele, falou que ia me dar um emprego. E Deus falou, é por esses dias. Mas antes, você vai ganhar um jovem naquele lugar. Passou poucas semanas, eu recebi um convite. Convite esse para gerenciar uma loja. Mas como eu ia gerenciar uma loja se eu tinha apenas 18 anos de idade? Como eu ia gerenciar uma loja se eu ainda precisava, naquela época era datilografia, não era nem computador, no curso de datilografia que eu não tinha ainda. Mas Deus colocou no coração, talvez tenha alguém aqui de lá, da região de Jacobina, tem um senhor, não sei ainda qual a condição dele hoje, mas ele tinha uma rede de lojas, 17 lojas, 4 postos de gasolina, muito rico, chamava Lojas Amotinha, de móveis e eletrodomésticos. Deus falou comigo na cidade de Serrolândia, a 60 e poucos quilômetros de Jacobina. Deus fala no coração de um empresário não crente, e ele vira para o gerente da loja de Serrolândia e diz, olha, eu preciso de um gerente, só que dessa vez eu propus no meu coração que eu não quero funcionário e nem da minha cidade, não quero funcionário, nem vendedor, não quero ninguém, no meu coração eu quero um jovem, e eu só quero da tua cidade, eu quero que você procure no comércio, procure um moço solteiro, vai ser o primeiro solteiro que vai gerenciar uma das minhas lojas, que seja de confiança, e me traz para gerenciar uma loja. Aquele homem olha na cidade e ele manda me chamar, ele diz, olha Eteval, é você o moço, porque eu vejo o teu sofrimento nesse lugar, eu vejo o teu sofrimento na mão daquele patrão, como você tem dificuldade de ir para a igreja, porque eu sou crente batista, sei que você congrega na Assembleia de Deus, e eu preciso te ajudar, eu senti de te ajudar. Eu falei, mas como eu posso gerenciar uma loja de imóveis se nem curso da datilografia eu tenho? E ele disse, vamos fazer o seguinte, que hora você sai da escola? Eu falei, ele falou, eu vou te dar a chave da loja, passa, leva para sua casa, quando você voltar da escola, depois
das 10 horas, você olha na praça, se não tiver ninguém, entra, aqui é a chave do meu escritório e começa a treinar nas máquinas lá para você aprender, porque ele disse que vai dar tempo, eu já comuniquei, vou comunicar com ele, ele vai colocar alguém para te ensinar a gerenciar, porque ele disse que queria, e é um negócio de Deus, eu não estou entendendo, porque ele não te conhece, ele disse que é você que vai gerenciar essa loja. Vou resumir, irmãos, gerenciei a loja 3 anos e 6 meses, 3 anos e 6 meses depois, Deus usa um cego, ele chega, cego visual da visão física, porque visão espiritual ele tinha. Ele chega na loja e diz: irmão Eteval, Deus me mostra que você não vai ficar aqui nem mais 2 meses. Eu falei: por quê? Porque o patrão vai te transferir, mas Deus disse que não é para você ir. Ele vai te transferir para uma loja maior, para você ganhar mais, mas Deus disse que não é para você ir. E para você saber que é Deus me mostrou um carro branco parando na frente da loja, desceu 2 moços da matriz de Jacobina, e eles deram aqui, para você, fizeram o balanço, deram papel para você estar assinando, e entrou um rapaz dessa cidade, ex-funcionário dessa empresa, isso, o servo de Deus, que era cego visual, falando para mim. E quando um deles colocou a mão no ombro dele, disse: Eteval, ele vai ser o teu substituto. E Deus disse: diga para o meu servo que é para ele pedir as contas, é para ele sair. Eu fui, contei para meus pais, eles não entenderam. Contei para o meu pastor, ele não entendeu. Menos de 2 meses depois, parou um Corcel 2 branco na frente da loja. Desceu Mário Stinelso, da cidade de Jacobina, da matriz, deram um balanço na loja e não estava lembrando, não tinha caído a ficha ainda. Aí falaram: você está sendo transferido para uma loja maior para ganhar mais. Eu fiquei meio que indignado. Eu falei: mas como ele pode me transferir sem me comunicar qual que é a loja, se eu vou aceitar? Ele falou: independente disso, ele gosta de você e disse que você vai ganhar no mínimo 40% a mais. Fica tranquilo que é coisa boa para você. Eu, na hora, até estava me confortando quando entra o moço, ex-funcionário daquela empresa, conforme a mensagem daquele irmão. Ele coloca a mão no ombro e diz: ele vai ficar no seu lugar. Eu chorava e ria ao mesmo tempo. Eu falei: fala para o meu patrão que eu estou fora. A partir desse momento, eu não sou mais gerente de loja nenhuma, eu estou pedindo as contas. Eles não entenderam, meu pastor não entendeu, os meus pais não entenderam, mas Deus sabia o plano que ele tinha na minha vida. Não importa, troque o visível pelo invisível, desde quando seja Deus que esteja requerendo, você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Ninguém entendeu. Temos que trocar muitas das vezes o visível pelo invisível. Deus, ele age, irmão, no profundo, mas é necessário obedecermos. É necessário obedecermos a voz do Espírito de Deus. E aquela mulher, irmãos, ela tinha uma atitude de coragem para enfrentar o adversário das nossas almas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós tomamos determinadas decisões agradando a Deus, pode ter certeza de uma coisa: o nosso adversário também ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Ele se levanta para ser envergonhado, e o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor, ele é glorificado na minha e na tua vida. Quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, quando nós estamos para obedecer e ouvimos a voz dos homens de Deus que fala a respeito daquilo que Deus tem para nós. Irmãos queridos, para resumir, 1 ano e meio depois eu tinha uma confecção com 16 funcionários. Eu deixei de ser funcionário para ser patrão, porque Deus muda a história. Então, no momento, ninguém entendeu, mas depois passou a entender. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da mão de Deus. Crente precisa não reclamar como fez a nação de Israel. Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Jamais faça isso. Comeu cordonizes até colocar pelas narinas e morreram no deserto porque murmuraram. Não murmure. Obedeça. Obedeça. Faça aquilo que Deus quer. Ouça a voz de Deus.
a qual Deus tem falado através dos homens que Ele tem levantado para ministrar a sua palavra. Nem tudo que reluz é ouro, irmãos. Nem tudo que reluz é ouro. E a Bíblia diz, aleluia, que como maçã de ouro em salga de prata é a palavra dita no seu tempo. Precisamos entender que o Senhor, Ele tem sua forma de trabalhar. Essa mulher nos dá exemplo. Essa mulher nos dá exemplo. Essa mulher nos mostra uma mulher vivendo uma situação difícil no momento, mas de momento nenhum ela deixou de resistir. Ela quis resistir ao homem de Deus, em momento nenhum ela quis resistir à palavra que foi proferida dos lábios do profeta, mas ela fez tudo para que as coisas acontecessem, para que a farinha da panela não acabasse, para que o azeite da botija continuasse sem acabar, permanecesse até o dia que Deus mandasse a chuva sobre a terra. Ela continuou aguardando no Senhor, ela continuou esperando nesse Deus que faz proezas, nesse Deus que muda. Por isso que certo dia Agur chegou para Etiel e Ucal, e ele disse no capítulo 30 de Provérbios, no versículo de número 4, ele diz: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos no seu punho? Quem amarrou as águas nas suas vestes? Quem estabeleceu toda a extremidade da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Diga-me, se o sabes. Sabe o que é isso? É ver a grandeza de Deus. Ele comparou que Deus amarrou as águas nas suas vestes. Quando nós entendemos o que disse Isaías no capítulo 9 e o versículo 6, que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós aprendemos a trocar o visível pelo invisível, nós aprendemos a esperar no Senhor, nós aprendemos a aguardar nele, porque sabemos que ele é maravilhoso. É necessário crer dessa forma, é necessário entendermos que Deus, Ele age quando nós obedecemos. Aquela mulher também teve uma atitude de obediência, ou seja, de submissão. Ela tinha obediência para entender quando o servo de Deus disse: vai e faz, e foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. Foi lá e fez o bolo, trouxe primeiro para o homem de Deus. Se ela fosse arrogante, eu dizia: que negócio é esse? Chega esse profeta aí, só tem um pouco, por que primeiro para ele? Se pertence a mim a farinha, o pouco que eu tenho, se pertence a mim o pouco de azeite, agora chega esse estranho e pede primeiro para mim, para ele? Não, ela era obediente, ela demonstrou obediência, ela tinha submissão. Irmãos, precisamos ser submissos. Se não formos submissos na casa do Senhor, na empresa em que trabalhamos, nós não entendemos. Essa semana o meu patrão me procurou no dia 13 e ele disse para mim: Eteval, eu pretendo abrir mais uma loja acima de Cordeirópolis e você vai escolher, vai ser uma loja maior. Se você quiser, você vai para lá. Se você quiser, ora a Deus, se Deus mandar você ir, você vai. Hoje, o meu patrão já falou para minha esposa até o nome da cidade. Eu estou orando, se Deus mandar, eu vou. Se Deus não mandar, eu vou continuar aí. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos submissos. Precisamos ser submissos primeiramente a Deus. Depois nós precisamos ser submissos àqueles que lideram as nossas vidas, tanto na igreja como no trabalho. O crente, ele precisa entender, aquela mulher entendia isso. Ela nos dá um exemplo maravilhoso de submissão. Ela nos dá um exemplo maravilhoso. E a obediência é o preço do êxito. Para ter êxito, é preciso ter obediência. Se nós não formos obedientes, jamais teremos êxito na nossa vida. Jamais alcançaremos alguma coisa.
jamais galgaremos uma posição, jamais subiremos degraus. Alate Calávia, a Índiuva Surenda Labastéria. Muitos patinam e não saem do lugar. Mas se eles fizerem, se para começar a analisar a sua vida, vai ver que muitas das vezes está faltando um pouco de obediência. E alguma coisa está fora, um pequeno ajuste talvez, aquilo que parece ser mínimo e que Deus não abre mão. Tem coisa que Deus não abre mão, viu? Não adianta. Pode parecer mínimo, isso não é o tudo, mas está desobedecendo. Aí Deus, Ele vai trabalhando, vai dando tempo, e o crente precisa ser ajustado. O prumo de Deus, Ele começa a colocar na posição. Aleluia! Precisamos entender, termos discernimento para entendermos a voz do Senhor. Precisamos ver isso, irmãos. Precisamos saber que Deus, Ele não trabalha de forma vã na nossa vida, não. Não é por acaso que você está aqui. Não foi por acaso que Ele pagou um alto preço, não. Você precisa entender, nós precisamos entender o trabalhar do Senhor. E nem sempre o trabalhar do Senhor nas nossas vidas é aquilo que esperamos. Queremos ouvir o que queremos. Não é bem isso. Deus, Ele faz o que quer, a hora que quer e como quer. A obediência é o caminho que leva à vitória. Não tem jeito, tem que ser pela obediência. Quer ter vitória? Seja obediente. Mas irmão, ninguém me vê. Mas irmão, não entendo, porque comigo não acontece. Mas irmão, até quando? Até quando vou ter que carregar a minha cruz? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse o Mestre Jesus. Então temos que carregar uma cruz. É um preço. Alamaná, chorei, calabasteriana. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Chuva lá que a névia, na neve lá echou. Deus, Ele está trabalhando no teu coração. Se tem alguma coisa e que você está percebendo que não está agradando a Deus, começa a tirar. Começa a tirar. Oh, aleluia! Aleluia! Irmãos, quando Davi, ele vê Golias incircunciso, diante do povo de Deus, afrontando, ele diz: eu vou resistir esse diabo. Era Golias, mas o diabo estava por trás de Golias, estava ali na vida de Golias. Eu vou resistir. O meu Deus não pode ser escarnecido. O homem de Deus, ele tem coragem. Quando ele é movido por Deus, ele se levanta, porque ele sabe que ele vai sair com a bandeira da vitória. Não teme, irmãos. A afronta do inimigo, ela vem. Mas o que diz a palavra? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aleluia. Primeiro, precisamos estar sujeitos a Deus. Precisamos estar guardados nessa palavra, cumprindo, nos alimentando, adorando, cooperando, procurando dar o melhor de nós para o Senhor. Aí ele diz: aí você pode resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se não sujeitar primeiro a Deus, irmãos, é perder tempo. Davi não foi em vão, não. Davi primeiro era sujeito a Deus. Davi era um menino que entendia e ouvia a voz de Deus. Ele não se preocupou quando estavam querendo ungir o rei Israel, não. Ele ficou lá junto com as ovelhas. Ele estava lá, com certeza ele sabia daquela unção. Mas ele diz: a minha hora não chega, na hora certa o Espírito me leva.
Na hora certa Ele me coloca no lugar. Aleluia. Temos que fazer nada. Quem faz é Ele. Quem faz é Ele. Glorifique o Senhor, que Ele é na sua vida. Quem faz é Ele, que opera é Ele. Quando nós glorificamos a Deus, Ele usa de misericórdia para com as nossas vidas. Aquela mulher, irmãos, ela tinha uma atitude de fé para ver o invisível. Para ver o invisível, só vê se tiver fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jamais. Quando o Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ele está dizendo, tenha fé. Porque se você não tiver fé, você não vai clamar. Se você não tiver fé, você jamais vai clamar. Você jamais vai se pôr diante do Senhor clamando para que Ele ouça o teu clamor. Mas quando você tem fé, quando você usa a fé, aí você clama, porque você sabe que a resposta vai vir dos céus, vai vir do alto e o Senhor se manifesta. O Senhor se manifesta. O Senhor se manifesta de forma gloriosa. O Senhor se manifesta de forma que Ele vem trazer uma alegria que extravasa o nosso coração, o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito. E muitas das vezes nós choramos e dizemos, Senhor, eu não mereço tudo isso. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou merecedor. Nada eu tenho feito para Ti, Senhor. E como Tu tem cuidado de mim. Aleluia. Sharei Galabiasu. Deus usou aquela mulher para ela ver o invisível. Ela agradava a Deus. Se ela não agradasse a Deus, ela não estaria ali naquele momento para servir um profeta de Deus, um homem de Deus. Quando Deus coloca alguém no teu caminho, muitas das vezes você pode não entender, mas aquela mulher em contato com os céus, sentimento no coração de ouvir a voz, entender a voz do homem de Deus, entender quando é Deus que está falando, ela não mudou em momento nenhum. Ela aceitou tudo que o profeta falou. Era para ver o invisível. Era para entender que a mão do Senhor agia de forma a ela receber a bênção. Enquanto não houve chuva sobre a terra, a farinha não acabou, o azeite também não, porque o Senhor é o Deus que multiplica. Não temos que estar no deserto como a tamargueira, não. A tamargueira, o arbusto no deserto, que procura as águas salgadas do deserto e que tira a salinidade do solo e que ela expele pelas suas folhas e mata todos os insetos, nada cresce ao redor da tamargueira do deserto. Crente no deserto não é para ser tamargueira, não. O crente no deserto é para ser bênção, para ser como uma palmeira. Aleluia. Que de longe se vê a sua copa. A palmeira de longe se vê ela, o crente é conhecido de longe. Né? De longe já se vê o crente, já se conhece o crente. Você é crente. Por quê? Porque ele está debaixo da vontade de Deus. A presença do Senhor foi que fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego, diante do rei Nabucodonosor, na província de Babilônia, no campo de Duna, não se dobrasse diante daquela estátua. Eles sabiam que o Deus que ele servia era o Deus que poderia livrá-lo do fogo. Ele sabia que Deus poderia tirar ele da fornalha. E eu costumo dizer que Jesus não era o quarto homem, mas era o primeiro, porque Jesus já estava lá quando eles foram lançados. Era o quarto na visão do Nabucodonosor, mas na visão dele não. Na verdade, Jesus já estava ali.
desfilando. Quando eles caíram ali, nada aconteceu. Então precisamos crer no invisível, precisamos crer naquilo que Deus tem para nós. Vivemos dias difíceis na terra, e mais que nunca, precisamos nos aproximar mais do Senhor a cada dia. Precisamos ter essa atitude de coragem, precisamos ter atitude de obediência, precisamos ter atitude de fé, para que Deus se manifeste em todo o tempo, para que o Espírito de Deus possa encontrar em nós oportunidade para trabalhar nos nossos corações. É assim que o Senhor faz. O Senhor age dessa forma. O Senhor age de forma, irmãos, salai, caladurei, chulandei, calabachúria, de forma a tomar as nossas vidas nas suas mãos e fazer com que o inimigo veja. Foi assim diante de Senaqueribe, quando o servo do Senhor se colocou em oração, Deus deu a vitória. Quando Josué, ele foi designado por Deus para passar o Jordão, depois da morte de Moisés, em momento nenhum ele recalcitrou, mas ele creu. Esforça-te, tem bom ânimo, tem que ter bom ânimo. Ele foi em frente, os muros de Jericó caíram, depois a cidade de Ai, mesmo depois da derrota, foi derrotada, porque eles ficaram de pé na presença de Deus. Quando Deus manda marchar, precisamos marchar. Quando Deus manda ir em frente, precisamos ir, porque fomos chamados pelo Senhor para agradar o nosso Deus. Eu quero agradecer ao pastor Levi pela oportunidade. Não vou passar o horário, ainda tem o término de culto. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração, agradecendo ao nosso Deus nesta noite. Senhor meu Deus, em tua presença, Senhor, mais uma vez nos colocamos de pé, em oração clamamos, ó Deus da glória, para que tu venha tomar, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos nesta noite. Senhor, venha usar, Senhor Deus de misericórdia, com aqueles que são fracos, com aqueles que não entenderam ainda o teu trabalhar, com aqueles que não entenderam ainda o mover do teu Espírito, ó Deus, com aqueles que ainda não compreenderam o teu querer. Meu Deus, a coragem, ensina a ser obediente, submissos, Pai, dar a fé, meu Deus, porque assim, ó Deus, eles serão vitoriosos, porque assim eles alcançarão, meu Deus, as bênçãos a qual tu tens, ó Pai. Assim os céus se abrirão, Senhor, em seu favor, de forma a abençoá-los, de forma, meu Deus, a tu realizar a tua obra em suas vidas. Senhor, que nesta noite, a todos quanto ouviram a tua mensagem, Senhor, possa aplicar no seu coração, ó Deus, de forma, meu Pai, a não recalcitar, Senhor, a não questionar contigo, meu Deus, mas fazer o teu querer, mas fazer a tua vontade, mas estar debaixo da tua bênção, mas estar debaixo, meu Deus, da tua potente mão, como aquela viúva, Senhor, Xalai, Rega Lamacherianda, Senhor, renova a vida, toma nas tuas mãos a causa do impossível, entra com a cura divina, Senhor, traz alegria na alma, e em ti, Senhor Deus, nós fazemos menção nesta noite, porque cremos que a tua bênção virá sobre nós, é para a glória do teu nome, Pai, que nós estamos nesta noite na tua presença, sendo grato a ti para todo sempre. Podem sentar um instante. Quantos podem louvar a Deus pela palavra? Amém?
valor da confiança, né? A importância da fé e a recompensa de agirmos em prol da fé que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, irmão Tevaldo, Deus abençoe, pela cooperação conosco nessa noite. Tem aí no nosso informativo o convite da nossa igreja ali do Jardim Piscinini, uma semana de escola bíblica de férias para a igreja. Então, o pastor dirigente da congregação Gerson Secom, juntamente com a coordenação e organização lá do presbítero Michel Paiva, o convite para esse trabalho que vai acontecer no período de 1 a 8 de julho. Portanto, vai começar no próximo domingo. Está aí a programação. Pastor Jonas ministrando a palavra, o Joel Batista, pastor Joel Batista, pastor Josué Santana, pastor Josias Pereira, pastor Joel Amâncio, pastor João França, e também vou estar lá também cooperando um dia na sexta-feira. A irmã Vilma, ali do Jardim Pérola, vai estar ministrando para as crianças, cooperador Natanael e também o presbítero irmão Adalberto. Será uma semana de escola bíblica de férias ali no Jardim Gustavo Piscinini. Então, aqui um convite para os irmãos aqui da sede, e aí os irmãos acompanhando aí as informações que nós citamos, todos são convidados em nome de Jesus. E também, na semana dia 8, 7 de julho, os jovens vão numa missão lá para o Vale do Jequitinhonha. E há um pedido aqui da do nosso pastor que precisa de mais um veículo, né? Precisa de mais 1 ou 2 veículos para esta missão. Os jovens vão conhecer ali o Vale do Jequitinhonha, as realidades e as necessidades da igreja ali no Vale do Jequitinhonha. Então, irmãos, você pode ter o seu veículo em condição, procure o irmão Joel Batista, irmão Wagner, presbítero Wagner, que é do líder de mocidade aqui da sede. Ele não está aqui hoje, mas ele está à disposição para a somatória com os irmãos, no sentido de fazermos a missão ali naquele trabalho, naquela região, conhecendo e também cooperando com a igreja do Senhor ali no Vale de Quitinhonha. Como não está chovendo, pode ser carro pequeno. Tempo da chuva, só carro tracionado que pode vencer aquelas dificuldades. Mas no período seco, da seca, até o carrinho mais simples pode, desde que seja novo, né, tem condição de aguentar aí a distância, que dá mais de 1.300 quilômetros para ir e para voltar, né? Então todos estão convidados a cooperar naquilo que pudermos. Quinta-feira, grande noite da vitória. Domingo pela manhã, a nossa escola dominical vai iniciar uma nova série de lições. E domingo, às 18 horas, o grande batismo, setores 2 e 6, são os setores que vão trazer seus candidatos aqui para o batismo. Queremos informar aos irmãos que pertencem ao Conselho do Crivo. Hoje está aqui o nosso irmão Jomar, irmão Evaldo, eu também já estou, e irmão pastor Davi também, faltando apenas o irmão pastor Josué e o irmão o Zé Alexandre, né? E o irmão Laércio. Então, domingo pela manhã, o conselho precisa reunir, visto que o Belém antecipou a data para a apresentação dos candidatos lá. E temos que levar a documentação na segunda-feira. Então, como se diz, já e agora. Quanto à nossa escola bíblica, os nossos obreiros, prevalece a data das nossas súmulas. Mas concernente ao Belém, que seria junto, e veio o ultimato aí na sexta-feira, está uma correria, os irmãos aí trazendo a documentação. Então, há a necessidade do Conselho do Crivo reunir extraordinariamente no domingo pela manhã, para que
passamos aí a corretiva nos documentos apresentados e assim darmos a aprovação prévia do Ministério Local para depois a aprovação final ali no Belém. Então, os irmãos podem ter esse contato com os demais. Então, domingo pela manhã, no horário da escola dominical, nós estaremos reunidos, avaliando aí as documentações para essa importante missão que o Senhor tem para conosco. O irmão Carlos, depois o irmão Josias quer falar com o senhor, certo? Sobre a necessidade de em mais algum informativo. Agradecemos a presença de cada um dos irmãos, convidamos a todos a estarmos de pé. Pastor Joel orando por nós e nos abençoando, e nós vamos agradecidos a Deus e guardando no coração a preciosidade dessa palavra que trouxe alegria aos nossos corações. Ali o informativo, convite especial também sábado, tem um grande culto com os músicos aqui, né? Está ali a informação, nossa orquestra, para esse importante culto no sábado, que todos são convidados aí, grande encontro de músicos aqui no Templo Sede. Então todos são convidados em nome de Jesus. Pastor Joel. Maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, teu Filho, nosso querido e eterno Salvador, te rendemos graças, Senhor, por tudo quanto temos ouvido nesta noite, a tua palavra, que a mesma penetre profundamente nos nossos corações, que cada um receba de ti, ó Pai, a bênção dos altos céus. Ó Senhor, vai ao encontro de cada um dos teus filhos, aqueles que estão enfermos, visita o teu servo Alencar. Ó Deus da saúde, levanta o teu filho para a glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. Assim os demais pedidos que foram apresentados, visita a cada um dos teus filhos, Senhor, dando saúde, força e vigor para te servir. Pai Santo, agora despede-nos da tua paz, acompanha cada um dos teus filhos aos nossos lares, guardados, protegidos e abençoados por ti. Livra-nos do mal, Senhor. Cobre com a tua mão santa e poderosa o teu povo, a tua igreja, da vitória, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço, agora e para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida. E todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte quinta-feira para o culto da vitória. Aleluia. Venha receber mais uma bênção do Senhor.